Nosso objetivo aqui é realizar essa comunicação com os colegas aí da reunião sobre as contas da cultura. Tentar aqui fazer uma reflexão conjunta sobre a questão do software, da classificação do software. Eu aqui, como coordenador de cultura digital do Ministério da Cultura, venho trazer uma reflexão que vem do ministro Gilberto Gil. Na época, em 2008, inclusive, foi feita essa pergunta para ele. A pergunta, na verdade, era se o que fazia um ministro da Cultura e um compositor de sucesso no Brasil ser defensor do software livre. Era uma questão ligada especificamente à questão do software livre. Mas a essa pergunta o ministro Gil respondeu categoricamente que software é cultura. É evidente, um dos meios de concentração de conhecimento e de linguagem, de difusão colaborativa de linguagem, as várias plataformas que abrigam possibilidades enormes de comunicação, tudo isso é cultura, segundo o ministro Gilberto Gil. Bom, no momento que a gente tenta refletir sobre software e cultura, acredito que é importante frisar que após o surgimento da internet, tanto a cultura como o software sofreram profundas transformações. Eu afirmaria que essas transformações elas causaram uma aproximação efetiva entre as dimensões do software e da cultura. Em vista da importância que as mídias digitais passam a exercer nos processos identitários e de formação de memória do país, e considerando também os impactos das tecnologias sobre o funcionamento das cadeias produtivas da cultura, é muito importante que nós atualizemos o nosso entendimento sobre essa infraestrutura fundamental para o advento das redes digitais, tratando de compreender o papel crucial que a dimensão do software desempenha hoje no mundo da cultura. Está em curso hoje um processo intenso e amplo de democratização das habilidades de utilização das mídias digitais. Este processo de democratização tem promovido o surgimento de modalidades mais distribuídas de produção e de fruição das expressões simbólicas pela população e para a população, né? Essas possibilidades elas se concretizam como uma dinâmica cultural, mas elas nascem de projetos de desenvolvimento de software. E esses projetos de desenvolvimento de software é que constituem a infraestrutura básica para todo este ecossistema de objetos digitais e de interação digital. Então, para ilustrar isso aqui que nós estamos falando, nós vamos apresentar alguns casos específicos onde a importância e o impacto que determinadas aplicações e serviços baseados em software demonstraram no âmbito da cultura e acabaram resultando na reconfiguração de cadeias inteiras da economia da cultura. Acreditamos que esses casos vão ajudar a ilustrar essa argumentação que nós estamos apresentando. Bom, o nosso convite aqui é para que a gente possa refletir juntos sobre alguns dados, né? Há 2 anos atrás, o Facebook tinha apenas 100 milhões de usuários e hoje são quase 900 milhões, né? Nós estamos chegando na marca do 1 bilhão de usuários. No nosso caso aqui, o Brasil conta com 48 milhões de contas ativas, que o coloca assim como o maior país em número de usuários depois dos Estados Unidos. Ou seja, 63% dos brasileiros conectados na internet estão no Facebook.
E as pessoas em geral, no mundo inteiro, gastam mais de 700 bilhões de minutos por mês neste site. E o que eles fazem aí é compartilhar ideias, compartilhar imagens, fotografias, pensamentos. E a gente sabe, essa articulação nesse ambiente de rede resultou, por exemplo, em manifestações políticas que causaram a queda de alguns regimes no norte da África. Ou seja, neste contexto social, onde atuam novos produtores de conteúdo e que também se articulam em redes temáticas, cada usuário exercita novas formas de gerar, de remixar e distribuir informação nos mais variados formatos, né, em texto, áudio, imagens, no caso fotos, vídeos. Cada conteúdo e cada articulação nessa rede contém potencial de gerar novos conteúdos e potencializar novas articulações em rede, que além de fomentar a criação de novas aplicações e serviços que projetam inovações em série, né, a partir dessa dinâmica do ambiente de rede social. E essas inovações, que na verdade vão constituir a evolução do próprio negócio, da rede, elas se concretizam também através de novos esforços, novos desenvolvimentos de software, de produção de software. Então, nesse contexto, queiramos ou não, o Facebook está a alterar as nossas noções de privacidade, de amizade, configurando interfaces por onde a gente expressa a nossa afetividade com os nossos parentes e amigos. Está empreendendo assim um processo de abertura, de transparência e também fomentando assim a formação de comunidades. Sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que o fenômeno das redes sociais trata-se de uma potência do mundo da cultura, atuando na promoção de transformações numa escala que a gente não estava acostumado a experimentar. E, frente a tudo isso, a gente não tem como negar. O Facebook é um software que, no caso, conta com interfaces muito bem desenhadas. Ele, de alguma forma, facilita o processo de apropriação das funcionalidades da internet através das suas interfaces, do seu design, né, de funcionalidades. Assim, toda a inovação que se dá no âmbito da dinâmica da cultura de uso do serviço Facebook, que projeta sua evolução no tempo como uma construção que é uma construção compartilhada com a comunidade de usuários. Então, em vista do que foi colocado, faz sentido incluir a economia que funciona em torno do software Facebook como um item do campo da cultura? Bom, nós podemos com certeza afirmar que os elementos fundamentais para a evolução do negócio Facebook, que gira em torno da interação entre usuários e conteúdos, irá se realizar pelo desenvolvimento de software. Bom, o outro caso específico que a gente quer mencionar aqui na nossa argumentação é sobre o impacto que aplicações de software tiveram no mundo da música, no mundo e na economia da música. Bom, tudo começa com o Napster, né, que não por acaso é outro software. No caso, no ano 2000, iniciou potencializando o compartilhamento de arquivos de música na rede e, como consequência, tivemos uma transformação radical na indústria da música. Todos acompanhamos. Bom, hoje a Apple, que tradicionalmente foi uma empresa de hardware de computador, já superou a marca de 10 bilhões de downloads de música, de arquivos de música na iTunes Store. O iTunes
tornou-se então o maior varejista de música do mundo, ou seja, uma empresa de hardware que investe no mundo do software e se torna a maior varejista de música do mundo, dispondo do maior catálogo com mais de 12 milhões de músicas. A gente pode dizer que uma geração inteira está crescendo num mundo onde a mídia física que nós nos acostumamos a manusear está desaparecendo. Ou seja, tudo isso está sendo portado, né, CDs, discos, livros, jornais, portados para o ambiente digital e tendo seu acesso mediado por interfaces que são, em última instância, software, né? Então temos aí os dispositivos móveis, os serviços de acesso instantâneo que são habilitados para a compra, para o uso dos cartões de crédito, ou seja, estamos criando um cenário onde o acesso imediato a todo o conhecimento humano, de qualquer lugar, a qualquer hora do dia, será possível e, obviamente, isso vai gerar um impacto muito grande na nossa cultura e tudo isso, em última instância, é software. Há alguma dúvida de que todas essas transformações que aconteceram no mundo e na economia da música foram baseadas em software? Alguma dúvida de que os novos modelos de negócio para a música terão na dimensão do software o seu diferencial de mercado, que surgirão exatamente dessa reflexão sobre esses ambientes e interfaces baseados em software? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Outro aspecto, outro caso aqui que a gente gostaria de abordar é exatamente o impacto do vídeo digital em rede no ecossistema de mídia. E para ilustrar isso a gente vai se remeter especificamente ao YouTube, né, que quando lançado, ou seja, ao oferecer um serviço gratuito de hospedagem de vídeo, acabou sendo envolvido em uma dinâmica de intensa, né, de popularização de tendências provenientes da internet no âmbito da cultura popular. Ou seja, são apenas 7 anos que nós temos o YouTube, ou seja, desde 2005. Mas nesse período a gente pode dizer que o serviço que foi posteriormente adquirido pelo Google alcançou um impacto significativo no mundo, ao fornecer uma forma simplificada para que as pessoas sem qualquer conhecimento técnico compartilhassem seus vídeos na rede. O YouTube acabou impulsionando um modo específico de disseminação viral e acabou sendo incorporado como parte integrante e quase como símbolo dessa cultura digital global. Em outra dimensão, o YouTube e outros serviços que disponibilizam vídeos na web, eles projetam no futuro, na verdade, o que serão esses novos arranjos pelos quais estaremos acessando conteúdos audiovisuais no século XXI. Né? A diversidade de opções oferecidas pelos novos arranjos de software e de hardware, além do advento da própria TV digital, eles irão superar em larga medida, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, aquilo que hoje nós conhecemos como a experiência analógica, que é assistir TV. Ou seja, neste cenário, o setor do audiovisual passa a incorporar a dimensão do software, né, em toda a sua cadeia econômica, podemos dizer, seja na criação, na produção, na reprodução, distribuição, na própria preservação e no armazenamento desses conteúdos e também nas modalidades de acesso. Ou seja, as diferentes possibilidades de implementação em software no campo audiovisual, como foi bem
demonstrado pelo modelo arrojado e inovador do YouTube, vão seguir acontecendo, né? Vão seguir emergindo. Existe alguma possibilidade de que esses novos arranjos de produção e distribuição de vídeo digital surjam de outras dimensões que não a do software? Né? E como é que a gente vai dimensionar este setor econômico gigantesco, que certamente vai aumentar muito nos próximos anos, sem levar em conta a dimensão crescente do software na operação de toda essa cadeia do audiovisual? Ou seja, me parece fundamental que a dimensão do software possa ser incorporada quando nós estamos tratando da questão da cultura. Bom, gostaria aqui de fazer assim um parêntese em relação ao Google e a própria Apple, né? Ou seja, nessa reflexão que a gente propõe sobre a dimensão cultural do software, especialmente após a gente ter mencionado o YouTube para ilustrar o papel de disrupção que uma aplicação de software no campo do audiovisual e da mídia em geral, né? Nós não poderíamos deixar de mencionar o próprio Google, né, que adquiriu o YouTube, que hoje é dono do YouTube. Eu não vou aprofundar aqui o detalhamento deste case, porque se a gente fosse observar todas as frentes em que o Google atua hoje, isso seria muito complexo aqui para porque a gente se propõe nessa análise. Mas vale a pena mencionar o fato de que o Google, com pouco mais de 12 anos de idade enquanto empresa, ela já ocupa o 13º posto entre as maiores empresas em valor de mercado, né? Nós estamos falando aí de 203 bilhões de dólares. E tudo isso construído a partir de software e dessa mesma classe de software que determinou e que potencializa as transformações culturais que a gente exemplificou aqui anteriormente. E para não dizer que não falei da Apple, vale lembrar que desde que passou a apostar mais fortemente na dimensão do software, ou seja, a partir de 2001, a Apple conseguiu alavancar seu valor de mercado de forma estratosférica, tornando-se a empresa número 1 do mundo, na frente de empresas de petróleo e de todos os bancos, né? Tornando-se número 1 do ranking das maiores empresas com um valor de 546 bilhões de dólares. Bom, será alguma dúvida de que as plataformas de software desenvolvidas pela Apple, ou seja, alguém vai argumentar no sentido de que essas plataformas de software desenvolvidas pela Apple, né, do iTunes ao iOS, né, o sistema operacional do iPhone, não tem nada a ver com cultura, né? O impacto que tudo isso teve no mundo da cultura, uma questão. Bom, assim, para concluir assim a nossa argumentação, eu diria assim que não há nenhuma dúvida de que o software mudou para sempre a indústria de conteúdo, que é, digamos assim, a plataforma fundamental do que a gente chama de economia da cultura, né? E quando nós estamos falando de conteúdo, nós estamos falando de cultura. Parece correto afirmar que o mundo da cultura, daqui para frente, para o futuro, ele incorpora a dimensão do software como sua infraestrutura básica. Então, para a finalidade do nosso debate aqui, que busca esclarecer a dimensão em que podemos considerar software como cultura, a reflexão da cultura apresenta uma sugestão de abordagem, de encaminhamento. Até o presente momento, sempre que nós indagamos em que escala nós poderíamos caracterizar software como cultura,
a gente é levado a distinguir setores específicos do mundo do software em que o aspecto cultural pode ser destacado, né, separado. Como, por exemplo, no caso do setor dos jogos eletrônicos, dos games. Bem, hoje, no século XXI, no século das redes conectadas, quando temos que definir em que medida o software pode ser considerado cultura, nós sugerimos que essa distinção seja feita por exclusão. Por exemplo, software de automatização de processos industriais podem ser excluídos da conta da cultura. Diante do desafio que nós temos, né, hoje, de levantar dados para constituir diagnósticos sobre as cadeias econômicas da cultura, e tendo que partir de categorias que foram elaboradas em um momento pré-internet, ou seja, quando o software ainda era, digamos, uma outra coisa, nós propomos o seguinte, que ao invés de, como hoje, considerar software como não sendo cultura, a não ser que seja, como é o caso do setor de desenvolvimento de games, o que estamos propondo é a definição de software como cultura, a não ser que não o seja, como no caso do software de automação industrial, por exemplo. Então, essa é a nossa proposta. Sabemos que existem problemas em relação à separação dessas contas, mas no mundo de hoje eu diria que seria mais distante, nos levaria mais distante da verdade considerar que software não é cultura. Bom, aqui está colocada a argumentação e de uma certa forma colocado também um desafio para que a gente possa encontrar a melhor solução para esse, digamos, impasse. Então, uma saudação a todos, espero que tenha sido útil na minha argumentação. Abraços.